안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre 한자. 한자. Hancha são as letras chinesas, né? Então, não é que a gente vai aprender chinês aqui não, tá? Como vocês sabem, o coreano, né, tem muitas palavras que são derivadas do chinês, né? Porque antes de ser desenvolvido o Hangul, né, que é o alfabeto coreano, eram utilizadas as letras chinesas, que são bem complicadinhas, né? Como vocês já devem saber. Então, os ideogramas são essas letras, são caracteres que já trazem uma ideia com elas, né? Por isso que chama de ideograma. Então, por exemplo, já viu aquelas letras em lustres japoneses, chineses, né? Vê com aquela letrinha escrita. Ou o pessoal tatua, né, no corpo. Tipo, amor, felicidade, prosperidade, esse tipo de coisa, né? Então, ele já traz essa ideia numa letra super bonita, né? Que o pessoal fala que desenha, mas não é exatamente um desenho, né? Então, são letras bem rebuscadas. E no coreano, hoje em dia não se usa assim nos textos normalmente, mas é comum ver nas placas, né? Então, assim, por exemplo, uma farmácia, aparece lá bem grandão, pode aparecer, né? Tanto yak, que é a palavra para remédio, mas às vezes aparece, né, o ideograma de remédio, né? Então, medicamento, então aparece essas coisas, né? Para identificar que aquilo já está se tratando de um comércio relacionado àquilo, né? É uma imagem que já representa uma ideia, ok? E aí, hoje eu trouxe esse ideograma, esse aqui, que é utilizado no coreano, muito utilizada, né? Que significa centro, meio ou dentro, e é lido como jung, né? Jung. Então, tem muitas palavras no coreano que usam essa sílaba jung, que é derivada desse ideograma, né? Então, são palavras que são derivadas do chinês, né? Então, tem muitas palavras no coreano que são derivadas do chinês. Vocês vão perceber que tem muitas, tá? Então, vamos lá. Vou apresentar algumas palavras, começando com alguns substantivos que usam essa palavra jung, tá? Que significa centro, meio ou dentro, né? Então, esse é o ideograma, tá? Escreve assim. Inclusive, se você olhar bem, assim, é um retângulo dividido no meio, né? No centro. Então, ele... muitas vezes os ideogramas têm a ver com a ideia em si, né? Não são todos, mas... principalmente os ideogramas mais básicos, né? Que são relacionados às ideias mais simples, mais básicas, né? Do dia a dia do ser humano. Então, relacionado à natureza, tá? Eles são os mais simplesinhos. Aí, junta todos e faz uns mais complexos, né? Então, esse aqui seria o do centro. Aí, lê, jung. Ok. Primeira palavra que utiliza jung, que eu vou apresentar para vocês aqui é Jungkook. Jungkook. Jungkook, tá? Jungkook. Eu escrevi aqui o ideograma tanto em japonês quanto em chinês, né? Às vezes tem diferenças, às vezes são iguaizinhos, né? No japonês é um pouquinho mais simples. No coreano, a leitura... No japonês é Chugoku. Chugoku, tá? Então, seria um Goku, que é central. Goku. No coreano é Kuk. Kuk, tá? Esse Kuk significa nação. Ou um país, né? Então, país Jung. Ou seja, do centro, central. Qual é o país central? É a China. Isso. Não é assim central em relação a outros países, né? Na verdade, tem a ver com a ideia de que todos os estados que formam a China, eles estão na planície central do continente asiático. Por isso que chamam de país central, né? Então, é Jungkook. Eu não sei como é que lê isso aqui. Acho que é Chongguo, algo assim. No chinês, eu não sei chinês. Então, Jungkook é a China, tá bom? Esse Kuk é de nação igual ao do Hanguk, né? Que é a nação Han, tá bom? E aqui temos Jungakyo. 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 Vocês conhecem Hakyo? Hakyo? É escola, né? Escola. E o Jung é essa ideia de centro, de meio. Então, se a gente olhar os ideogramas aqui, a gente tem, né, esse ideograma de centro.
E Hakkyo, né? Que aqui no japonês vai ser lido como Gakko. Aqui eu não sei exatamente. Vejam que o ideograma original em chinês é um pouco mais complexo, né? O japonês é mais simples. E aqui mais simples ainda, que é só transcrição fonética. Então, Chunhakkyo seria a escola mediana. Esse Chun, ele tá ligado com o nível, né? Então, por exemplo, a gente tem primário, né? Fundamental, ensino médio e superior. Esse Chun, no ensino da Coreia, do Japão, acho que da China também, dos Estados Unidos, seria o segundo nível, que seria o nosso fundamental. Lá eles chamam de médio, né? Que seria então, primário, médio, alto, que seria o high school, né? Depois o resto da faculdade. Então, quando a gente fala médio aqui, é o ensino médio colegial, né? Que é o high school. Então, para eles já é o elevado, é o high. E pra gente, o fundamental, parece que o básico ficou dividido em dois, né? O primário, fundamental, médio e superior. Mas lá não, então é o primário, o intermediário, né? Que seria o médio, o superior e aí sim, o faculdade, pós, etc, né? Então, isso aqui seria escola de ensino fundamental, tá? Então, seria de, tipo, 5ª a 9ª série. 9ª, né? Que tem agora. Então, é tipo isso, né? Então, esse período do ensino médio. Então, tinha fotinha aí. Pessoal, então, aqui, vocês estão vendo que não são criancinhas, né? Não é primário, mas também ainda não é ensino médio, né? De colegial. Então, é o fundamental. Ainda estão, tipo, 8ª série, 7ª, 8ª série, tá? E esse pessoal que tá no Chunhakkyo, eles são Chunhakusen, né? Chunhakusen, então seria estudante de ensino fundamental. Ok? E aqui temos Jipjung. Jipjung. Jipjung seria, olhando essa imagem, Jipjung, vocês estão vendo que tem várias flechas indo para um local, né? Um centro. Então, Jung a gente sabe que é o de centro, né? Tá aqui. E esse Jip, né? Essa Jip, que seria correspondente a esse ideograma, esse Jip não é relacionado à casa, tá? Sinto informar. Mas o Jip, então, não é relacionado à casa, porque Jip é uma palavra puramente coreana, né? Então, não é derivado de nenhum ideograma, nenhum hanja, né? Então, Jip está relacionado a este ideograma, que é juntar, reunir, colecionar, concentrar, tá? Então, quando a gente reúne num centro, o que a gente está fazendo? A gente está concentrando, né? Então, seria uma ideia de concentração, de foco, de atenção, tá? Então, por exemplo, o professor fala, os alunos estão lá tudo, uma algazarra, né? E aí ela quer chamar atenção, ou ele, o professor quer chamar atenção, fala Jipjung, Jipjung. Então, foco, atenção, né? Concentração. Então, para focar num local só, num centro, né? Que seria o estudo, sei lá, né? Ou um professor. Tá? Então, Jipjung. E aqui temos... a imagem já apareceu aqui, né? Junrip. E aí, naturalmente, lendo mais natural, fica Junrip. Junrip, tá? Aqui vai ficar com som de ni-un, tá? Um Nzinho. Junrip e não Junrip, tá? Meio chato falar Junrip, então fica Junrip. O que será que é Junrip? Olhando aqui, a gente sabe, né? O câmbio de carro automático, né? Tem essas embreagem, não é embreagem, sei lá. Então tem um N de... é neutro mesmo, tá? Então, olhando aqui, a gente tem o centro, que tem a ver centro, né? E esse ideograma que é de o RIP, né? Que significa levantar ou estar em pé, estabelecer. Então, se você se estabelece no centro, quer dizer que você não está nem para um lado nem para o outro, certo? Então, você está neutro. Então, você não está nem para lá nem para cá, em cima do muro. Né? Tipo um isento, né? Isentão, fala. Então, Junrip seria neutro, neutralidade. Neutralidade, né? Neutro. Então,
seria essa ideia, né, de estar no neutro. Que o não vai nem... o neutro ele nem morre, o carro não morre e também não acelera, não faz nada, né? Fica lá, parado. Então, não escolhe nem pra cá, né? Fica só paradinho. Então, a ideia de neutralidade, 중립, tá? E aqui temos 중지, 중지. 중지 meio, claro, né? Centro. E esse ideograma aqui é de parar, tá? Então, parar no meio. Parar no meio. O que é parar no meio? É barbeiro? 중립. 중지. Tô vendo o 중립 daqui. 중지 é quando você para no meio, ou seja, você interrompe, você cessa alguma coisa. Você para alguma coisa, né? Então, você está no meio, no processo de alguma coisa, durante alguma coisa, e aí você para, isso você está interrompendo, né? Cessando, está abortando alguma coisa. Então, seria essa ideia de interromper, né? Interrupção, na verdade, né? Porque é um substantivo isso aqui. Então, interrupção. É interessante, né? Que junção de duas ideias ou mais forma uma outra, né? Então, português também é isso, né? Só que acaba ficando muito mais... às vezes não é tão nítido, né? Essa junção de palavras no português. Não sei, o latim acaba não ficando tão claro, né? Muda muito, sei lá, as palavras, enfim. E aqui, a gente tem 공사중. 공사중. O 중, vocês estão vendo que tá com um espacinho aqui no meio, né? Então, não tá juntinho, ou seja, não é uma palavra sozinha. Quer dizer, não é uma palavra inteira esse 공사중. É 공사, que é um substantivo, mais 중. Nesse caso, 중 vai dar a ideia de no meio de alguma coisa. Só que não é o meio físico, tá? Então, não é só, assim, estar no centro de alguma coisa, né? No centro do círculo, no centro da linha. Não é só essa ideia de físico, né? Tem a ideia de durante também, algo mais temporal. Então, olhando essa imagem aqui, já dá para deduzir, né? 공사중 seria em meio a 공사, né? Em meio a isso aqui, a construção, né? Ou a obra. Então, no português aparece lá em obras, né? Ou homens trabalhando, men at work, né? Então, 공사중 seria em construção, em obras, tá? Então, 공사. Interessante, né? Então, vejam que o 중 não tá só ligado. Então, essa coisa física é mais um momento também, no meio de alguma coisa. Aí aqui tá escrito 불편을 드려 죄송합니다, né? Então, perdão por dar o desconforto, né? 불편, né? Por esse desconforto, esse incômodo, né? Bem. E aqui temos 임신중. 임신중. 임신중 seria em meio a 임신. 임신 é gravidez, né? Então, se você está em meio a uma gravidez, você está grávida, né? Então, 임신중이에요, por exemplo. Estou grávida. Para falar isso, você fala 임신중이에요. 이에요 do verbo ser, né? Então, 이다. Então, eu sou em meio à gravidez. Para falar que está grávida, né? Ok? 임신중이에요. E agora a gente tem 통화중. 통화중. Esse 통 seria meio que através. Esse 화 é o de 전화, de comunicar, né? De conversa, né? E o 중 é de meio. Então, quando você está ligando para alguém, quando você está conversando com alguém, uma chamada com alguém, 통화중. Então, por exemplo, se você liga para alguém e tá lá, quer dizer que a pessoa está 통화중, né? Tá no meio de uma conversa, uma ligação. Então, a gente tem aqui uma telinha de um celular coreano. A pessoa está fazendo uma ligação, né? Então, tá escrito aqui, 휴대전화 연결 중. 휴대전화 연결 중. 휴대전화, 전화 é telefone, né?
ou hua, o mesmo hua, que aparece aqui. E esse ton é de elétrico, né? E hyude é móvel. Móvel. Nossa, é móvel. Eu ia falar móvel. Mobilidade. Hyude, então, seria o celular, né? O telefone celular. Telefone móvel. Telemóvel. Então, 연결 é conexão. 연결, conexão. E 중, em meio. Então, conectando celular, né? Então, ele está conectando, connecting. Está fazendo a conexão, né? No celular, para ligar. Ok? Então, a gente tem dois casos, né? 통화 중, em uma chamada, em uma ligação. E 연결 중, conectando, em uma conexão. Aí tá estranho. Fica estranho falar em uma conexão, né? Seria conectando mesmo, conectando. Aí tem os botõezinhos aqui. Primeiro deles, 소리금. 소리금. Dá pra deduzir, né? 소리 é som, né? E 금 vem de 끄다, que é desligar, né? 끄다. Então, 금 seria um substantivo, né? O mudo, né? Seria o botão mudo, né? O desligamento de som. 소리금. Então, é um mudo. Aqui é fácil, keypad. Keypad, né? Seria o teclado numérico. Speaker, né? Que é o viva voz. E aqui, 연락처 seria os contatos, né? Seria uma agendinha de contatos. 연락 é contato, né? Aqui lê 연락, apesar de ser 연락. Tá? 통화 중. E aqui, 생각 중, em meio a 생각. Pensando, né? Em meio a um pensamento. Então, se você está absorto nos seus pensamentos, 생각 중. E aí temos essa frasezinha, 네 생각 중이야. 네 생각 중이야. Então, 네 생각, será que é o seu pensamento? 중이야, então estou, né? Igual 임신 중이야. Eu estou em meio a uma gravidez, então, mesma coisa. Estou em meio a um pensamento. Ou seja, estou pensando em você. Tá? Então, seria uma forma de falar. Estou pensando em você. 네 생각 중이야. É o nome de uma musiquinha. Tá? 생각. Tá? Aí, aqui, a gente tem 쓰는 중. 쓰는 중. 쓰는 não é um substantivo. Não é em meio a um 쓰는. 쓰는 vem de 쓰다, né? 쓰다 que é um verbo escrever ou usar, né? No caso de verbos de ação. Então, 쓰는 중 em meio a essa ação. Então, eu posso falar, por exemplo, 저는 글을 쓰는 중이에요. 저는 글을 쓰는 중이에요. Então, eu sou, né, no meio, estou no meio de escrever um texto, né? 글을 쓰다 é escrever um texto, né, em geral, assim. Então, 글을 쓰는 중이에요, estou escrevendo um texto, tá? Então, seria estou no meio de uma ação que é escrever um texto, ok? E pode ser também usar, né? Usar em geral. De uma maneira bem geral, posso falar que eu uso qualquer coisa, né? 쓰다. Então, aqui tem um carinha que está usando cocar, que não é cocar de índio, tá? Cocar tem a ver com esse formato cônico, né? É um cone. Então, cocar moja. Então, seria um chapeuzinho cônico, né? Tipo de aniversário. Então, cocar 쓰는 중 seria usando o chapeuzinho. Então, aqui não é que... Interessante isso aqui. Não é que alguém está falando isso aqui. Isso aqui é uma legendinha que apareceu, assim, no momento em que está acontecendo uma piada, né? O cara... se não me engano, o vídeo ele tem que fazer alguma tarefa lá, não sei o que era. Fica girando. E tava usando esse chapeuzinho. Então, a legendinha tá falando assim, tá usando o chapeuzinho. E a piada acontece enquanto ele tá usando esse chapéu. Então, sabe aquelas legendinhas que aparecem no filme, assim? Dos closed caption lá.
na calada da noite, ou em meio à pandemia, sei lá. Então, tá descrevendo um momento, né? Em meio a alguma coisa. Então, usa isso aqui, tá bom? Então, ele está usando a máscara. E aí, uma outra coisa está acontecendo nesse momento, tá bom? E aqui, 먹는 중, 먹는 중. Já dá para perceber que é do verbo 먹다, né? Comer. 먹는 중, então, em meio a comer. É isso mesmo. E aí, só uma atenção aqui, que a leitura vai ficar 먹는, 먹는, com esse som do ian. 먹는, 먹는. E não 먹는, nem 먹는, 먹는. Tá? Então, não é 먹는 também. Fica ruim, né? Falar 먹는, com esse K. Então, 먹는. Okay? A gente vai arredondar o 기억. Fica 먹는. Então, em meio a comer, então o gatinho está comendo. 고양이는 먹는 중이에요. 고양이는 먹는 중이에요. Ele está em meio a 먹다. Ok? E aí, vamos só recapitular as palavras que a gente viu. Começando com os 명사, né, que são os substantivos. Temos aqui 중국, 중국, que é o país central, 중국. E aqui, 집중, 집중. Então, quando concentra no meio, né? Então, é o foco, a concentração. 중학교, 중학교, a escola de ensino fundamental, isso seria o médio, né? O intermediário, que aqui é fundamental. 중지, 중지. O que era 중지? 지 era o... Então, é o parar, interromper, né? Interrupção, na verdade, é um substantivo. Então, 중지 é a interrupção, é o cessar, né? Então, é parar no meio. E, por último aqui, 중립, 중립 é parar. O nip tem a ver com estabelecer ou estar em pé, né? Então, quando você fica no meio, parado no meio, é o neutro, né? Neutralidade. Muito bem. E aqui, quando a gente coloca o 중 depois de um outro substantivo, vai virar em meio a este substantivo, né? 공사중, os homens trabalhando, né? Então, em construção, em obras. 통화중, você liga em uma ligação. 통화중, está em uma ligação, em uma outra chamada, né? Está em uma chamada. 통화중. 임신중, sim, estar grávida, né? Então, durante a gravidez, uma gravidez mesmo, né? Então, 임신중, em meio à gravidez. 생각중, em meio a um pensamento, né? Pensando. Então, 생각 중이야, 네 생각 중이야. Estou pensando em você. E 쓰는 중. Aqui, 쓰는 중, a gente está usando o verbo, né? 쓰다. Então, pode ser tanto em uso ou em meio a escrever. Não tem como falar em escreveção. Em meio a escrever, né? A escrever. Para os portugueses fica até mais claro, né? A escrever. Estou a escrever, estou a usar, né? Estou a comer, a beber. Ok? Então, 쓰는 중. É interessante que tem, sabe, banheiro público, né? Que tem aquele ocupado ou livre, né? No coreano é comum usarem, não exatamente o 쓰다, mas usam 사용, por exemplo, ou 이용, 중. Aí tá no meio do uso, né? 사용 중. Então, no meio do 사용, que é a utilização, a palavra mais bonita do que 쓰다, né? Então, e também é derivado do chinês. Então, tá lá, em uso, né? Ocupado. Então, seria essa a ideia. E 먹는 중, em meio a comer, né? Comendo. Ok? Se vocês quiserem montar frasezinhas escrevendo aí, usando essas palavras que eu apresentei aqui, tentem escrever qualquer frase, né? Aqui nos comentários, é bom para treinar, né? Se quiser usar esses 먹는 중, né? Então, alguma coisa, 먹는 중. É uma boa essas expressõezinhas, esse 중, para responder, por exemplo. Alguém te manda uma mensagem, 지금 뭐 해? O que você está fazendo agora, né? 지금 뭐 해요? Aí,
Só escreve assim, 먹는 중. 먹는 중. Não precisa falar assim, 저는 지금 먹고 있어요. Dá pra falar isso, tá perfeito, né? Estou comendo. Mas o 먹는 중 é mais direto, assim, né? Estou em meio a comer. Comendo. Tá? Então, parece que ele foca mais assim. Comer, o ato de comer, né? E comendo parece que é um processo, sabe? 먹고 있어요. Então, 먹는 중 é o ato em si, né? No meio, o meio não, o durante o comer. Tá? Então, isso aqui é bem prático para responder. O que tá fazendo? 먹는 중, 마시는 중, 자는 중. Quer dizer, 자는 중 não dá pra falar. Estou no meio, tô dormindo. Enfim, entenderam a ideia, né? Então, é isso. Tentem escrever frasezinhas aí. Vai ser legal pra gente ver como é que vocês estão se virando. 감사합니다. Espero que tenha sido útil. Acho que eu vou tentar continuar com outros vídeos, se vocês acharem que é útil. É isso. A gente se vê na próxima aula. 안녕히 계세요. 감사합니다.